Hoje eu vou listar os 10 piores diretores de cinema da história e, pasmem, Michael Bay não entrou, mas ele merece uma menção honrosa. Ele é capaz de dirigir bons filmes, The Rock com o Nicolas Cage, o Sean Connery é muito bom, até Armageddon tem o seu charme, dizer que ele é um mau diretor, um diretor ruim, seria exagero, mas o tipo de cinema que ele aperfeiçoou, a ideia dele de cinema, as narrativas que ele desenvolve, são muito ruins pra mim. Eu odeio os filmes dele, mas não dá pra dizer que ele tá entre os piores diretores de todos os tempos. Se fosse o top 10 diretores que eu menos gosto, ele estaria entre os 3 primeiros, mas não é. Eu usei 2 critérios pra compor essa lista. Número 1, eu preciso ter assistido a pelo menos 3 filmes do diretor, e os 3, claro, tem que ser horríveis, então não tem essa de diretor de primeira viagem, tava aprendendo. Depois do terceiro, um ruim, você fala... o segundo ruim você fala, ok, né, ele não melhorou, e aí o terceiro já vira um padrão. E número 2, eu só considerei diretores que tiveram plenas condições de trabalho em termos financeiros. Não precisam ser filmes multimilionários, mas sei lá, de $1 milhão pra cima. Então diretores como o Ed Wood também ficaram de fora. Ele é tão famoso por ser um mau diretor que até virou filme com o Johnny Depp, dirigido pelo... oh meu Deus, como é que é o nome do diretor? Tim Burton. Eu acho que o filme mais caro dele custou uns $60 mil, o que hoje em dia, com a correção e tal, seria bastante dinheiro, mas acho que não bate $1 milhão, não. Outro que não entrou é o Tommy Wiseau, por exemplo, que fez um dos filmes ruins mais famosos de todos os tempos, para muitos o pior filme de todos os tempos, mas, embora ele tenha conseguido alguma grana, e se tivesse uma carreira em Hollywood com mais projetos, provavelmente não teria feito bons filmes, mas é muito pouco o trabalho dele, o corpo de trabalho dele é muito pouco para julgar. É isso aí, vamos lá? I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Vamos lá. Jonathan Liebesman. O Michael Bay pode não ter entrado, mas o Michael Bay genérico entrou. Ele tenta ser estiloso, mas não consegue, sempre trabalha narrativas rasas, não sabe desenvolver personagens. São filmes sem visão, filmes vazios, filmes formulaicos no pior sentido. E ele tem a habilidade de pegar coisas que são legais no papel, propriedades que foram legais e transformá-las em filmes chatos. Tartarugas Ninja, por exemplo, como você consegue deixar as Tartarugas Ninja tão não divertidas? Fúria de Titãs 2, O Massacre da Serra Elétrica, o início é horrível. Ele nunca fez um filme bom, vale o 10º lugar na lista. Steven Brill é um diretor de comédia que não sabe fazer filmes engraçados. Tudo que ele faz é dolorosamente esquecível. Ele só sabe trabalhar em cima de clichês baratos e os filmes dele são feios de ver. Não necessariamente pela cinematografia, mas pela maneira como eles são montados. É super desleixado, parece feito de qualquer jeito. Ele não tem uma gota de criatividade. O melhor filme dele é A Herança de Mr. Deeds, com o Adam Sandler, que não é dos piores do Adam Sandler, a gente vai chegar lá, algumas pessoas gostam, mas esse ser o melhor trabalho dele diz muita coisa. Ele dirigiu Movie 43, ou Para Maiores, que é uma aberração, é desses filmes cheios de atores importantes e pessoas, nomes importantes, e só assistindo pra entender. Ele fez Little Nicky também, aquele que o Adam Sandler faz o filho do diabo, que é muito ruim. E tem um pior, que é Zerando a Vida, The Do-Over, com o David Spade, que foi daquela era Netflix, filmes qualquer coisa que o Adam Sandler já não tava mais nem aí, ele chegou a pegar um pouquinho disso. Ele só não tá mais alto nessa lista porque tem outro diretor que fez mais filmes ruins do Adam Sandler. A gente vai chegar lá, mas vale o 9º lugar na lista. Marcus Nispel. Lá em 2003, ele fez um remake do Massacre da Serra Elétrica, que não é a pior coisa do mundo. Mas de lá pra cá, ele faz um cinema completamente sem imaginação. Outro que consegue pegar propriedades que no papel poderiam gerar coisas ótimas e transformá-las em filmes blasé. Ele fez aquele remake horroroso do Conan. É difícil lembrar de qualquer coisa daquele filme. Desbravadores, de 2007, é um saco. O Sexta-feira 13 remake que ele fez
Como é que você deixa o Jason sem graça? É pior que Jason X. É muito pior que Jason X. Ele tem alguns clipes musicais legais, falando do diretor, mas cinema não é a dele. Vale o 8º lugar na lista. Raja Gosnell. Mais um que adora pisar na nossa memória afetiva estragando coisas que um dia foram legais. Por exemplo, vocês lembram dos Smurfs? Quando a gente pensa no desenho, é uma memória legal. Os Smurfs. Tinha o Gargamel, e tem as teorias. E agora pensa nos filmes, né? Pois é, ele fez Smurfs 1 e 2, ele fez mais um. Mesma coisa, vocês lembram do Scooby-Doo? A memória do desenho, legal, eles lá resolvendo mistérios, quem será que é o monstro da vez, e tem a dinâmica do Scooby e do Salsicha. E aí agora pensa nos filmes. Vocês entenderam? Ele pega coisas legais e transforma em filmes assim. E de novo ele fez Scooby-Doo 1 e 2, é um diretor comprometido. Ele também fez Vovó Zona, Home Alone, Esqueceram de Mim 3. Tem 3, ele é o primeiro sensacional, um clássico. O 2 é praticamente um remake do primeiro, muito parecido a estrutura, mas ainda assim muito legal. E tem um ruim. Lembra do Home Alone? Ruim? Pois é dele. O melhor filme dele é Nunca Fui Beijada, de 99, com a Drew Barrymore, que é assistível, mas é uma explosão enjoada de clichês. E não é bom, galera. Vale o 7º lugar na lista. Mark Steven Johnson. Antes da Marvel aprender a dirigir filmes de super-heróis, tivemos algumas aberrações como Motoqueiro Fantasma, Demolidor, ambos desse diretor que piora a cada filme. E as comédias românticas deles são piores, elas são tão genericonas que é até difícil diferenciar de qual quando você tenta lembrar. Não, esse é quando eles vão pra Roma, pra Veneza, qual é esse mesmo? Quando em Roma, de 2010, é muito ruim. Amor Garantido, de 2020, é pior. Eu confesso que eu só assisti pra fazer pesquisa pra essa lista, porque eu queria ver como ele se saía fora do gênero dos heróis. E tem outro que chama Amor em Verona, de 2020, que consegue ser pior. Vale o 6º lugar na lista. Dennis Dugan. Esse é o Steven Brill, que ficou lá atrás, piorado. Ele conseguiu dirigir filmes ainda piores do Adam Sandler. Ele faz o tipo de humor mais repetitivo e menos sofisticado que você consegue imaginar. São filmes muito preguiçosos e autoindulgentes em sua ruindade. Ele dirigiu Zohan, né, não sei o que lá, Bom de Corte, de 2008, que muita gente gosta. É ruim, mas dá pra ver. E o pouco que funciona nesse filme não é por causa da direção. Ele também fez Eu Os Declaro Marido e Larry, que é horroroso. Gente Grande 1 e 2, precisaram fazer 1 e 2, é basicamente o Adam Sandler passando férias com os amigos, e ele aponta a câmera e gritação. Jack and Jill, que talvez seja o pior filme que o Adam Sandler já fez, é um filme pior que o outro, gente, ele só piora, vale o 5º lugar na lista. Paul W.S. Anderson. É o cara do Resident Evil. Vocês lembram? Ele pegou lá uma franquia que poderia ser legal, transformou num filme ruim. O primeiro é ruim, mas ainda é assistível. E ele é casado com a Mila Jovovich e falou, vamos fazer, né? A gente trabalha, eu te coloco nos filmes, eu dirijo de qualquer jeito. Você sabe o que é nepotismo? Tem o nome Resident Evil, por algum motivo as pessoas assistem. E dá pra fazer, ele fez quanto? 25? Não, 6? Ele fez 6. E nenhum é bom, ele conseguiu pegar tudo que fazia os jogos legais e tirar a graça. Os zumbis não são assustadores, aquele que persegue ela no segundo filme também não tá, sabe, tá toscão, tá burrão, não mete medo. Ele parece não ter noção básica dos princípios de uma narrativa, ele não sabe contar uma história, ele simplesmente joga elementos em cena. Tentem acompanhar, faz esse teste, tentem acompanhar a trama de um dos filmes dele. Pega aí, Resident Evil 4 e tenta entender de fato o que está acontecendo. Aí você pode falar, tá bom, mas aí tem vários diretores que trabalham com histórias rasas. O problema é que quando você se desapega da história, o que sobra não é bom. Ele mata o potencial de tudo que toca, vale o 4º lugar na lista. Tyler Perry. Ele não para de fazer filmes. Os 28 da Madea que ele fez são insuportáveis.
Tá certo que eu só vi 1,5, mas eu imagino que eles não melhoram de filme pra eu. Eu vi um e falei, ah, não pode ser isso. Aí eu vi metade do outro e falei, é isso, ele vai repetir isso, e aí tem o Natal da Madeia, as férias da Madeia, Madeia vai ao dentista, Madeia vai ao spa, a família Madeia e a Pedra Filosofal. Ah, morre, diabo! O problema é, beleza, você podia te falar, tá, ele só pra fazer isso, é patético, mas tem um público, os filmes se pagam, mas aí ele inventa de fazer uns thrillers que são piores. Ele enxerga a humanidade através de estereótipos baratos. É assim que ele desenvolve suas narrativas. O ritmo dos filmes dele é todo errado. Ele faz uns usos de tela verde que nenhum diretor do mundo deveria olhar e falar, isso tá legal, vamos deixar isso no filme. É um diretor que trabalha de qualquer jeito, tem entrevistas de pessoas que trabalharam com ele que tentam suavizar, falando, ele é um cara impulsivo, ele é um cara que vai no instinto, ele é um cara energético que vai lá, gritação, faz uma vez, já pula pra próxima. Quando na verdade ele é só um preguiçoso que faz o mínimo necessário, não tem a visão artística pra saber se um take funcionou ou não. Você é vergonha da profissão! Acrimônia, por exemplo, com a Taraji P. Henson, é disparado o pior filme de 2018 e ela parece uma atriz de teatro comunitário. É difícil de ver. O Limite da Traição, outro thriller, esse de 2020, é pau a pau. Eu ainda acho Acrimônia pior, mas é pau a pau, como se os filmes dele brigassem pra ver qual é pior. É odiável, pessoal. Vale o 3º lugar na lista. Uwe Boll, ou Uwe Boll, é o cara que comprou os direitos para várias propriedades legais dos games e matou uma por uma. Ele não faz ideia de como adaptar um jogo. O mais atroz talvez seja House of the Dead. Ele até tava na minha lista original dos piores filmes de todos os tempos, porque, beleza, nada do que você vê no arcade tá no filme, assim, ele faz umas coisas que desafiam tanto, assim, os princípios básicos da lógica que fazem o universo funcionar. Ele fez Blood Rain 1, 2 e 3, eu confesso que só vi o 1, mas acho muito difícil eles terem melhorado. Alone in the Dark 1 e 2, de novo eu só vi o primeiro. Far Cry, esse aí eu não vi, mas, né, enfim, pode ser que seja bom. Ele fez um também chamado In the Name of the King, de 2007, que é baseado no jogo Dungeon Siege, que é basicamente Senhor dos Anéis se Senhor dos Anéis fosse horrível. É o tipo de cinema mais desleixado e literalmente sem noção que você pode ver. Ele não tem, eu acho que ele não sabe se o que ele tá fazendo tá realmente bom ou ruim, eu acho que ele não tem essa percepção, e ele é maluco, ele desafia os críticos para lutas de boxe, mas é muito, mas muito ruim. Só não ganhou essa lista porque, pelo menos, ele tenta contar histórias, ele tenta fazer cinema, mas vale o 2º lugar na lista. Aaron Seltzer e Jason Friedman. Não dá pra separar os dois, não dá pra saber quem dirige o quê, como é exatamente o processo deles, como tudo que eles fazem juntos é horrível. Aliás, pra mim o que eles fazem não é cinema, eles não estão contando histórias. São apenas amontoados de sketches filmadas. É a forma mais preguiçosa, banal e desleixada que há de fazer paródia. Não há uma gota de inspiração nos filmes dele, nem dentro desse humor com zero expectativas, assim, o humor mais baixo que você pode fazer, eles conseguem ser engraçados. O pior pra mim é Date Movie, ou Uma Comédia Nada Romântica, acho que é de 2006. Pra mim, talvez o pior filme de todos os tempos, ele tava também na minha lista original, não sei. Não consigo pensar no filme pior, não. Depois vieram Deu a Louca em Hollywood e Espartalhões, ambos tenebrosamente ruins, odiáveis, mesma coisa, né? Eles pegam premissas e cenas reconhecíveis de outros filmes e fazem algo que na cabeça deles pode ser considerado humor. E eles continuam parodiando coisas que saíram mais 2 ou 3 filmes dele, mas eu parei depois de Espartalhões, não dá pra mim. E Espartalhões eu só vi também, eu vi muito filme pra poder fazer essa lista, pessoal, e não foi uma boa experiência. É a forma mais baixa de fazer cinema que existe. Por essas e outras, eu os considero os piores diretores de cinema de todos os tempos. Top 10 piores diretores? Check. O novo Alô da Vez Super Mega Especial vai para os membros Gilmar Souza, Alexandre Bueno, Eric Marques, Sérgio Camargo e Henrique Pereira. Abraços, vocês são sensacionais. Muito obrigado de verdade pela contribuição. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.
Se você gostou deste vídeo, considere se inscrever no canal e agora também existe a possibilidade de ativar a opção Seja Membro, onde você ganha mimos, lives exclusivas, emojis, selos. São várias categorias que permitem que você ajude o canal a continuar funcionando, agora em 4K e com editor profissional. Só levou 10 anos, mas eu acho que chegou a hora de melhorar os aspectos técnicos do canal, né, pessoal?